Muito boa noite mais uma vez para você que chegou depois das 8 horas. Boa noite, boa noite. Nós começamos pontualmente todos os sábados às 20 horas. Hoje não foi tão pontual assim. Começamos às 8h08, né? Perdemos 8 minutos aí, mas por algumas questões técnicas. Mas pontualmente nós começamos aqui, em 99% dos casos dos sábados, nós começamos aqui às 20 horas. Então, programe-se para você chegar no início e não perder nada. Mas mesmo você chegando depois, você merece uma boa noite. Não só meu, mas de alguém que está do seu lado. Dá uma olhadinha assim e fala, boa noite. Como vai? Tudo bem? Olá, olá. Muito boa noite. Na verdade, eu quero fazer para você um desafio ainda além da pontualidade das 20 horas. É que nos sábados nós estamos tendo um encontro aqui fora a partir das 19h30. Então programe-se para no próximo sábado você vir aqui e o espaço vai estar montado ali com pessoas te esperando, coisinhas para comer, especiarias, né? E refrigerante, suquinho e um papo bem legal aqui fora preparado, esperando você para estar com a gente. Para você que está aqui a primeira vez, meu nome não é pastor, meu nome é Felipe. Eu já conheci um cara chamado Pastor, era o nome dele mesmo, Pastor. Ele não era brasileiro. Bom, mas meu nome não é Pastor, meu nome é Felipe, mas eu sou pastor aqui da galera do Área Mais, aqui na Terceira Igreja Batista de Brasília. Para você que não me conhece, você é muito bem-vindo. Hoje, nós estamos começando uma série de mensagens que tem a ver com o que a gente viu acontecer aqui, nessa encenação, nessa intervenção teatral aqui, que os meninos prepararam tão bem. Nós estamos entrando num clima de família este mês. Não só a juventude, não só o Área Mais, mas a igreja inteira. A partir de amanhã está iniciando essa série que já está aqui exposta aqui diante de vocês, Retratos de Família. Nós começamos com uma série de mensagens, tanto aqui no Campus Sul, como também no Campus Norte, lá na Asa Norte, onde eu sou pastor também. Nós começamos uma série de mensagens a respeito de família, a respeito da relação familiar. E aqui no Área Mais, aqui nos nossos encontros a mais, nós vamos tratar de um tema que nós chamamos de família vintage. Vocês viram que Deus aqui era meio vintage, vocês viram? A roupinha dele toda, né, meio cool, assim, legal e tal, usando elementos antigos, mas de um jeito bacana. E é exatamente disso que a gente quer falar com você. Família vintage. O que significa essa expressão? Qual é a intenção que a gente tem nesses próximos, a partir de hoje, 4 sábados? Hoje e mais 3 sábados, nós vamos falar sobre família. E nós queremos preparar você, que é jovem, para a sua família. Quando a gente trata preventivamente, muitas vezes, o que é preventivo também é remediativo. Então, muita coisa que vai ser falada aqui para preparar você para a sua família, para a sua futura família, também vai servir para a sua família atual, para tratar relacionamentos que talvez não estejam tão bem, para tratar valores que talvez não estejam exatamente bem ajustados a respeito da família. E quando nós falamos família vintage, nós estamos querendo trazer o conceito mesmo de fazer você pensar a respeito de conceitos e valores antigos, mas ao mesmo tempo atuais. Há uma grande diferença, uma enorme diferença entre o que é antigo e antiquado. Muitas vezes nós confundimos o antigo com o antiquado. E não é necessariamente o que é antigo, antiquado. E é disso que nós vamos falar, de valores que são de fato antigos, que foram estabelecidos muito, muito, muito tempo antes de eu e você existirmos, mas que continuam sendo princípios e valores atuais, úteis, funcionais, para que eu e você tenhamos um bom relacionamento familiar. E hoje nós vamos entrar num tema que é bem desafiador falar sobre isso, porque quando eu estou falando para jovens, talvez até alguns aqui adolescentes, esse tema gera um pouquinho de repulsa, que é obediência. Quantos aqui foram muito obedientes
aos pais? Na sua adolescência, os que já passaram da adolescência. Tem alguém que foi muito obediente aos pais? Não é para você acusar o irmão, é para você... Não é para você entregar a vida do amigo, é para você se entregar. Gente, é tão pouca mão levantada que chega a ser assustador isso, assim. Quantos aqui se consideram, assim, um adolescente, um jovem desobediente? Mais para desobediente do que para obediente. Quantos aqui estão olhando para mim e falando assim, se dane esse pastor, não vou participar. Eu não quero participar da enquete dele, é chato, eu não quero saber. Tudo bem, não tem problema. Mas os que responderam já me ajudaram a me sentir um pouquinho mais familiarizado, um pouquinho mais próximo de vocês. Esse é o intuito. Hoje nós vamos falar sobre obediência. Obediência para mim, como na época em que eu era adolescente, um adolescente como qualquer outro, jovem como qualquer outro, obediência era um tema bastante tenso para mim. Principalmente no início da adolescência. Obedecer para mim não era uma coisa muito legal, não era uma coisa prazerosa de se fazer, muitas vezes, a maioria das vezes, era uma coisa bem chata para se fazer. Mas hoje, depois que eu passei pela adolescência, pela juventude, eu descobri que quando eu obedeci, estranhamente, eu me dei melhor do que quando eu não obedeci. As coisas do meu passado que eu me arrependo, geralmente estão ligadas a ter ouvido alguém me dizer, alguém com posição de autoridade me dizer, não faça e eu fiz, ou faça e eu não fiz. E aí hoje eu me arrependo. Por exemplo, com 4 anos de idade, meus pais, que nunca foram músicos, nunca se envolveram com música na vida, eles decidiram que eu ia estudar piano, com 4 anos de idade, e me colocaram na aula de piano. E aí, quando eu cheguei lá para os 6, eu acho, 6 para 7 anos, eu passei a odiar piano, certo? Mas também, que criança não odeia aula de piano? Eu não conheço até hoje uma criança que não odeia aula de piano. E eu era uma criança que odiava aula de piano, Leila Flat. Quem estudou piano com o método Leila Flat? É bem chato. Desculpa, Leila, se você ainda estiver por aí. E aí, com 6 anos, eu decidi que eu não queria fazer piano. Minha mãe insistiu, eu não queria. Ela insistiu, eu não queria. E até que eu venci e ela me tirou do piano. E hoje, uma das coisas que eu mais me arrependo é não ter continuado a estudar piano. Não poder hoje sentar como o Júnior senta ali e fazer tudo que está na cabeça dele. Né? Porque música passou a ser parte da minha vida, mas eu não estudei como eu deveria ter estudado. O fato de eu estar aqui pregando para você hoje, nessa posição em que eu estou, é resultado de obediência. E eu sou muito grato a Deus porque nessa questão da minha vida eu resolvi obedecer. Porque quando eu estava no final da minha adolescência, eu decidi que eu ia largar tudo e ir para o seminário, estudar para ser pastor. Mas o meu pai disse, não, você não vai largar tudo para ir para o seminário agora, você vai antes fazer uma faculdade. E eu fiquei com muita raiva, muito indignado, e eu fui até o meu pastor, naquela época, o pastor Mateus. Eu bati na porta dele e falou, pastor, as pessoas não nos entendem. Mas você, pastor, você vai me entender. Deus me chamou para essa vocação linda que o Senhor tem também. Sabe? E meu pai quer que eu faça faculdade. Olha que absurdo. E aí o pastor falou assim, mas é bom, né, você fazer uma faculdadezinha antes. E aí, meu mundo caiu, né? E eu, muito contrariado, decidi obedecer. E dessa decisão, eu não me arrependo nem um segundo da minha vida. Porque eu sei que essa minha obediência fez com que eu estivesse no tempo certo, na hora certa, no lugar certo para fazer o que Deus queria que eu fizesse. E eu só estou aqui hoje porque um dia meu pai disse, você não vai para o seminário agora, você vai fazer faculdade antes. E o pastor me decepcionou dizendo, eu concordo com seu pai. E aí eu fiquei vencido por esses 2 votos e acabei ficando por aqui mesmo e hoje estou aqui. Talvez você que caminhou tanto quanto eu, ou
próximo a tanto que eu caminhei, também tem experiências assim. Mas, de fato, mesmo que a gente tenha experiências boas a respeito de obedecer, ainda assim, obedecer é difícil. Hoje, eu sou casado, cuido da minha casa, da minha esposa, dos meus filhos, tenho responsabilidade, mas ainda devo obediência a Deus. Eu preciso consultar o que Deus quer para a minha vida, e o que Deus quer através da minha vida, para a vida da minha esposa, dos meus filhos, e para a vida de vocês. Eu tenho que estar constantemente debaixo desta palavra chamada obediência, que é tão difícil quanto necessária. É tão difícil experimentá-la, é tão difícil exercê-la, quanto é necessário exercê-la na nossa vida. Para você ter uma ideia, eu separei alguns textos presentes na Bíblia a respeito de obediência. São centenas de textos que têm relação com esse tema que eu estou falando com você, obediência. Mas eu separei alguns para você entender mais ou menos o contexto do que é obediência dentro da Bíblia. E aí você pode ler aqui comigo no telão. Primeiro texto, Deuteronômio 5:29, diz assim, ó: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Deus falando. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Na palavra de Deus, obediência é algo de extrema importância. Um dos textos que eu não coloquei aí na relação é um texto muito conhecido, que está lá no livro chamado 1 Samuel, que diz assim: Deus prefere obediência a sacrifício. É mais ou menos isso que é dito no texto. É melhor obedecer do que sacrificar. É o que a Bíblia diz a respeito de obediência. E toda vez que a Bíblia fala a respeito de obedecer, de obediência, a obediência ela vem seguida de outra declaração. Como nesse texto que você acabou de ler comigo. Se eles me obedecerem, tudo irá bem para eles, para os seus filhos, para sempre. Efésios capítulo 6 diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Obedeçam seus pais. Honra teu pai e tua mãe. Olha só, este é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Obedecer tem consequências. Qual é a consequência de obedecer? Ter uma vida de prosperidade, de sucesso. Ter uma vida efetiva. Provérbios capítulo 1, versículo 8 diz: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Provérbios capítulo 13, versículo 1 diz: o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Provérbios 13 diz: quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. Provérbios 13:18, quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe repreensão recebe tratamento honroso. Essa aqui é para os pais presentes, se tivermos pais aqui presentes. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Está vendo aí? A gente vai chegar a um tempo em que esse versículo vai ser caçado da Bíblia. E quem exercer esse versículo vai para o chilindró. É o futuro que nos reserva. Mas eu estou preparado a ser visitado por eles na cadeia. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se vocês estiverem dispostos... Esse versículo é lindo, olha só, presta atenção nesse versículo. De todos que eu estou falando aqui, desses textos aqui, se você guardar esse, eu já estou feliz. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra.
Se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês comerão os melhores frutos da terra. Vocês terão acesso ao que é melhor. Eu gosto sempre de enfatizar isso. Deus não estabeleceu mandamentos, princípios, valores que limitam a nossa vida para você viver menos. Esse é o jeito errado de pensar. Eu tive essa semana a oportunidade de explicar isso para alguém com quem eu estava conversando, dizendo que existe uma grande diferença entre limite e limitação. Limitação é aquilo que você deveria fazer, mas não consegue, não pode, foi impedido. A limitação te impede de fazer o que você poderia ou até deveria fazer. Mas o limite não. O limite, ele afunila você para que o seu potencial seja usado no maior grau possível. É como, eu expliquei para a pessoa com quem eu conversei, é como o que a gente chama de guardrail. Já ouviu falar disso? Aquela parte que tem nas corridas de Fórmula 1, que não deixa os carros saírem da pista quando eles perdem o controle. Tem nas estradas também, em curvas perigosas. Aquilo impede os carros de caírem ribanceira abaixo, caírem penhascos abaixo. Os limites, os valores, os princípios que Deus deixou para nós, eles foram deixados não para trazer limitação para você, mas para trazer limites e fazer a sua vida encontrar-se com o potencial para o qual ela foi criada. Quando nós falamos de obediência, este versículo de Isaías, do profeta Isaías, essa palavra do profeta Isaías, resume perfeitamente. Se você obedecer, você estará entrando nos limites que Deus estabeleceu para fazer da sua vida tudo o que sua vida foi criada para ser. Hebreus, capítulo 11, fala de um personagem. Fala de vários personagens, mas especificamente eu quero olhar hoje com você para a vida de um personagem presente na Bíblia chamado Abraão. Não precisa ler aqui esse texto agora, pode tirar esse texto. Agora eu quero que você conheça Abraão. Abraão, antes de ser Abraão, se chamava Abrão, que alguns dizem que este nome significa pequeno. Abrão, pequeno. Mas quando acrescentou-se um A, quando Deus acrescentou um A no nome de Abrão e ele se tornou Abraão, passou a tornar-se, o significado desse nome passou a ser pai de muitos, pai de nações. É o significado do nome Abraão. Eu quero contar para você um pouco da história de Abraão. Abraão teve uma experiência única. Seu pai não conhecia a Deus. O pai de Abraão não conhecia a Deus, não sabia quem era Deus, não ensinou Abraão a andar com Deus. Mas em um determinado momento na vida de Abraão, Deus escolheu se revelar a ele e conversar com ele. Mas Deus se revelou a Abraão no momento da vida dele que eu e você, muitos de nós já teríamos desistido de Deus. Abraão viveu até os 75 anos, ao lado da sua mulher, chamada Sara, sem poder ter filhos. Numa cultura onde ter filhos era a coisa mais importante para um homem. Ele precisava ter filhos para deixar o seu legado através dos tempos. Um homem que não tinha filho era um homem desgraçado. Uma mulher que era estéril era uma mulher desgraçada. E essa era a situação de Sara. Uma mulher que não podia ter filhos, casada com um homem que por conta disso não podia dar sequência à sua descendência, à sua linhagem. Aos 75 anos, Deus vai até Abraão e diz: Abraão, você será pai de muitas nações. Imagine você, um homem de 75 anos, casado com uma mulher. Quantos anos você acha que Sara tinha? Eu não sei, mas provavelmente não muito distante de 75 anos. Se Abraão era um cara como eu, maduro, à frente do seu tempo, né? Ele casaria com uma mulher mais velha, né?
e linda e cheirosa e... Ela não está aqui, né? Ah, eu estava tentando me remediar, vocês entenderam? Eu estava tentando consertar. Mas Sara não era provavelmente muito distante da idade de Abraão. E além de ter a idade avançada, ela era estéril. E aí Deus diz a Abraão, você será pai de muitas nações, você terá um filho. E esse filho te dará a descendência, e essa descendência será tão numerosa quanto as estrelas que você está enxergando neste céu que você está vendo. Qual seria a sua reação diante desta palavra? Você acreditaria de cara? Você duvidaria? Eu duvidaria. Falar, Deus, tá de brincadeira. Igual a Sudalina, como é que é? Michelina. De onde vieram esses nomes, gente? Que nem a Michelina. Falou com Deus, Deus, tá me zoando, tá de brincadeira, não é possível. Você não está sendo razoável, Deus. Veja bem, eu tenho 75 anos, sabe? Ainda não inventaram aquela pílula azul. Minha esposa, ela tem quase a minha idade. O útero dela não funciona desde muito tempo, desde que eu conheço. E, assim, como vai ser isso? Não, Abraão não fez isso. Abraão diz a palavra que ele simplesmente acreditou. Mas além disso, além dessa promessa, Deus disse algo a Abraão completamente inusitado. Ele diz, Abraão, hoje você vai deixar seus parentes, vai deixar todas as pessoas ao seu redor e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quando você ouve alguém dizer para você assim, vai para a terra que eu vou te mostrar, que lado você pega? Direita, esquerda, leste, oeste, sul, norte, que lado você pega? Você não sabe, né? Também não sei. Se eu ouvisse essa palavra, a primeira coisa que eu ia perguntar é, e aí? Direita, esquerda, rola um Waze, alguma coisa, para eu poder seguir a rota mais próxima? Não, simplesmente vá para o lugar que eu vou te mostrar. Então Abraão pega as coisas dele, pega a mulher dele e vai. 9 meses depois nasce Isaac. Não, lógico que não. Isaac nasceu 25 anos depois da promessa. Isaac nasceu, Abraão tinha quantos anos, gente? Olha a matemática. 100 anos. Imagina um papai de 100 anos. Né? Seria bom, né, Tiaguinho? Para dar uma fugida assim de vez em quando, 100 anos, né? Onde está meu filho? Já foi, já voltou, nem percebeu. Não é não? Pois é, Abraão teve Isaac mais ou menos nessa idade. Isaac cresceu. E Abraão olhava para aquele filho dizendo, uau! Eu não podia ter filhos. Minha esposa não podia ter filhos. Nós não podíamos gerar nossa descendência. Deus disse que a gente geraria. E olha que meninão. E ele olhava para Isaac e pensava, desse cara aí vai sair uma multidão. Ele vai gerar tanta gente que será incontável como as areias da praia. Foi isso que Deus disse para Abraão. Imagine o carinho que Abraão tinha por Isaac. Imagina a esperança que Isaac representava para Abraão. Imagine o significado que esse menino tinha para um pai que pensava que não ia ter legado, não ia ter para quem deixar seu legado. Isaac cresce e um determinado dia Deus resolve falar com Abraão de novo. Ele vai até Abraão e diz, Abraão, você lembra do filho que eu te dei, o filho da promessa? Lembro sim. Você lembra que esse filho vai gerar toda a sua descendência? Foi o que eu disse para você, não foi, Abraão? Foi sim, Senhor.
Não foi o que eu te prometi? Foi sim, Senhor. O Senhor cumpriu. Ele está aqui e todos os dias eu olho para ele e eu lembro que a sua promessa se cumpriu e que ainda há muito o que se cumprir. Eu estou preparando meu filho para isso. Eu estou preparando meu filho para ser pai de muitas nações. Eu estou ensinando tudo o que eu sei para ele. Eu estou passando para ele o meu melhor. Eu estou dando o meu coração para ele. Eu estou dando os meus sonhos para ele. Eu estou dando meus planos para ele. Eu estou passando tudo que eu tenho para ele. E então Deus diz, pois é, Abraão, você vai pegar esse seu filho, você vai subir num monte chamado Moriá. E lá nesse monte você vai sacrificar este filho para mim. Eu estou te contando a história mais bizarra aos olhos de qualquer pessoa de dentro e de fora da igreja, a respeito de obediência. É bizarro ou não é? Confessa. Você pode ser antigo de igreja, você pode conhecer essa história há muito tempo, mas pensa bem. Pensa bem. Deus aparece para você e diz, você não pode ter filho, mas eu vou fazer você poder. 25 anos depois, pim, aparece o filho. O filho é lindo, bonitinho, igual o Tiaguinho. Bochechinha rosa, olhinho azul, né? Aquela coisinha fofa. Cadê? Mostra a capa da mensagem hoje aqui do PPT aqui. Mostra aí, o pessoal ver o Tiaguinho. Cadê? Ali, ó, aquele ali, ó. O verdinho ali, ó, aquele loirinho ali na praia. Aquela coisinha fofa. Nasce, é cuidado, leitinho, pá. Toda aquela coisa. O menino cresce, chama papai, fala, papai, eu te amo. Abraça o papai, tal. E de repente, o mesmo Deus que deu essa coisinha linda nas mãos de Abraão, que fez Abraão sonhar com ele, que fez Abraão sonhar para ele, de repente Deus diz, agora você pega essa coisinha fofa, lourinha, gordinha, e você corta ele no meinho, assim, ó. E pronto, é isso que eu quero de você agora. É bizarro ou não é? Quem obedeceria? Quem de nós aqui obedeceria esta ordem? Quem de nós pegaria o punhal, pegaria o feixe de gravetos, colocaria o próprio filho para carregar? Porque afinal, se ele nasceu quando Abraão tinha 100 anos, e agora ele já andava, falava, conversava, provavelmente Abraão carregar um feixe já era uma coisa difícil para Abraão, né? Abraão não só diz para o Senhor, ok, mas ele prepara tudo e ainda põe o filho para carregar. O filho carrega o feixe, Abraão com a faca escondida aqui atrás, vão subindo o monte Moriá. Aquele silêncio de um pai que não sabe o que dizer. Quando o filho pergunta, papai, como eu nasci? Aí o pai finge que desmaiou. Né? Meu filho, esses dias vou contar, muitos já sabem essa história. Meu filho mais velho passou na frente de um outdoor muito pitoresco que tem perto da nossa casa. É a propaganda de um motel. E inspirados pela Copa do Mundo, os publicitários que fazem o marketing deste motel resolveram homenagear, né, os transeuntes. Com um outdoor enorme, de belas moças, de costas, abraçadas, com um biquíni de tamanho reduzido, e um desenho na sua região glútea. Um desenho de cada lado. Uma bola de futebol aqui, uma bola de futebol aqui. Todas abraçadas. Passamos lá, meu filho falou, papai, o que essas moças estão fazendo?
O que você responderia? Eu respondi, filho, algo que Papai do Céu não gosta. Genérico. Né? E eu, na esperança de que isso satisfaria, né, o coração dele. Mas ele disse, papai, e o que elas estão fazendo que Papai do Céu não gosta? Sendo mais específico. Por gentileza. Eu disse, bem, o que Papai do Céu não gosta? E aí, nessa respirada, entrou alguém de grande sabedoria na conversa. O meu filho do meio. E ele disse, Papai do Céu não gosta de bola na bunda. Resolvido o assunto. Então eu disse, escuta seu irmão. Mas vamos voltar à cena de Abraão, com seu filho do lado, que faz a pergunta que o pai não sabe responder. Ele faz uma pergunta para Abraão, pai, você está aqui, eu estou aqui. Ele estava acostumado com isso, porque tudo que Abraão fazia, fazia com ele, porque o objetivo de Abraão era ensinar ao filho tudo o que era necessário ele aprender, para que o legado fosse continuado, para que as promessas que Deus deu a ele realmente se cumprissem na vida do seu filho. Tudo que Abraão fazia, fazia com seu filho. Seu filho olha para o lado e diz, ok, está tudo como deveria ser. Meu pai está aqui, pai, você está aqui, eu estou aqui, os feixes estão aqui, mas onde está o animal que será sacrificado hoje para Deus? Abraão engole seco, segura o choro e diz, Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Eles sobem até a montanha, o topo da montanha, lá há um lugar onde ele já fazia os seus sacrifícios a Deus. Ele prepara o lugar, espalha os feixes, ele olha para o seu filho. Eu não sei o que realmente aconteceu em detalhes, porque a Bíblia não detalha, mas eu não imagino que Abraão tenha amarrado o seu filho, tenha desacordado o seu filho de alguma maneira. Ele simplesmente deve ter abaixado na altura do seu filho, se ele era pequeno ainda. E ele disse, filho, você lembra que desde pequeno eu te ensino a obedecer? E provavelmente Isaac disse, eu lembro, pai. Então Abraão diz, olhando dentro dos olhos do seu filho, eu preciso obedecer. Talvez seja a minha última lição a você sobre obediência. Mas eu preciso te ensinar. Então Isaac entende. E ele mesmo se deita no lugar onde era o lugar do sacrifício. Abraão levanta a mão, trêmula, quase sem forças para segurar o punhal. Ele levanta para obedecer a Deus. E quando ele, no seu ímpeto, já decidiu o que fazer, em sua imaginação e em suas intenções, ele já matou o seu filho. Em seu coração, ele já abriu mão da vida, ele já abriu mão do cheiro, ele já abriu mão do abraço, ele já abriu mão do tempo que ainda teria com ele já abriu mão de tudo. Em seu coração, o seu filho já está cortado ao meio, ele com o seu punho levantado. A voz de Deus surge e diz, Abraão, chega, é suficiente. Não mate o seu filho.
Abraão olha para o lado e um animal está preso pelos chifres num arbusto. Um animal como o animal que normalmente ele sacrificava a Deus. E ele então, talvez ainda tremendo, ele olha para o seu filho e seu filho lembra da resposta que ele mesmo sem saber muito bem se era a resposta que deveria dar, mas foi a que deu. Ele disse: meu filho, Deus proverá. Deus proverá. E então Isaac olha para o lado e o animal está lá, sem precisar ser caçado, sem precisar ser amarrado, sem relutar, sem fugir. O animal está ali. Abraão pega este animal e o sacrifica e o entrega a Deus. Volta para sua casa. Imagine como esses dois voltam para casa. Imagine o olhar de Abraão para Isaac e o olhar de Isaac para Abraão. Talvez o mundo, talvez os psicólogos digam: esse menino deve ter ficado com ódio do pai, traumatizado com o pai. Talvez até eu e você, que estamos acostumados com essa história, por algum momento de sinceridade, nós assumamos esta mesma interpretação, como se nós disséssemos para Deus: Deus, que absurdo é esse? Como o Senhor pede para um pai sacrificar seu filho? Como você pede para um pai olhar para o seu próprio filho e abrir mão dele, e não só abrir mão dele, mas ele mesmo tirar seu filho de si? Como, Deus? Como? Mas é porque há valores para a minha vida e para a sua vida que são muito, 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 muito mais importantes do que o nosso bem-estar, as nossas expectativas, os nossos planos, as nossas vontades. Há valores que, por mais absurdos que pareçam, por um momento te confrontam ao ponto de você pensar: isso é loucura. Mas se você se lançar à obediência, se você se lançar à dependência, se você se lançar por fé, à confiança de que se é Deus que deixou este valor, é Deus que cuidará para que esse valor te conduza ao melhor que a vida pode oferecer. Quando você se lança a isso, você olha para o lado e aquilo que antes você precisava caçar, aquilo que antes você precisava amarrar, aquilo que antes você precisava lutar com todas as suas forças para ter, não é mais necessário, porque você obedeceu. E quando você obedeceu, nesta obediência, Deus providenciou tudo o que você precisava. Tudo o que você precisava. Mas muito mais além. Nós estamos caminhando para o fim assim. Deus não proveu para Abraão somente aquele animal no lugar do seu filho. O que Deus realizou na vida de Abraão não ficou estático naquele momento, naquele monte, naquele dia, naquele lugar, naquela circunstância. Não, o que Deus fez em Abraão e através de Abraão perdura por milhares, por centenas de anos. Porque hoje, não sei quantos exatamente 1000 anos depois, eu estou aqui diante de você contando a história deste homem, que contra toda a lógica,
contra todo o bom senso, decidiu obedecer. E o livro de Hebreus, a carta escrita aos Hebreus, uma carta que está quase no final da Bíblia, fala algo a respeito de Abraão. Ela diz isso daqui. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho. Aquele que recebeu as promessas, aquele que olhava para o filho e dizia: eis aí a prova de que Deus é fiel. Ele foi capaz de abrir mão disso tudo. Sabe por quê? Porque ele queria obedecer. Imagine este pai e este filho descendo de volta do morro, do monte Moriá. O pai aliviado, o filho olhando o pai e dizendo: Pai, o Senhor foi obediente mesmo no momento mais doloroso da sua vida. Meus filhos sabem uma frase: quem obedece, como é, Theo? Quem obedece é mais feliz. Eles aprenderam isso assim que aprenderam a falar. Quem obedece é mais feliz. Eu mostrei para vocês vários textos que falam sobre obediência. Eu quero mostrar para vocês alguns textos que falam sobre Abraão. Vamos lá. Jesus lhe disse, em Lucas 19, um homem chamado Zaqueu resolve obedecer e entregar parte do que tinha como oferta a Deus. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de quem? Filho de Abraão. Abraão passou a ser um nome ligado à salvação, ligado a alguém que encontrou-se com Deus, alguém que teve sua vida transformada pela presença de Deus. Abraão não só teve um animal para substituir o seu filho, mas Abraão se tornou um referencial através dos tempos, nações. Um referencial de alguém cuja vida foi intimamente transformada pela presença de Deus, pela ação de Deus, pela intervenção de Deus. Olha outro texto que fala sobre Abraão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda descendência de Abraão. Mais uma vez, Abraão é referencial não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos. Ele é o pai daqueles que têm fé o bastante para se submeter ao que Deus propõe. Mesmo que o que Deus esteja propondo seja absurdo, irritante, confrontador, sem noção. Mas aqueles que estão dispostos pela fé a depender e obedecer são filhos de Abraão. É o que a Bíblia diz. Cumpriu-se assim a Escritura. Esse é o último texto de hoje. Cumpriu-se assim a Escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Jesus chama os discípulos, isso está narrado no capítulo 15 do Evangelho de João, e diz: eu não faço de vocês servos, faço de vocês meus amigos, se ouvirem e obedecerem os meus mandamentos, como eu ouço e obedeço os mandamentos de meu Pai. Obedecer, por mais irritante que seja essa palavra,
é um caminho que Abraão nos mostrou através dos tempos. Jesus ensinou, mas também mostrou. Porque o apóstolo Paulo diz no capítulo 2 de Filipenses: seja a atitude de vocês como foi a de Cristo Jesus, que mesmo sendo igual a Deus, não se aproveitou de ser igual a Deus, mas assumiu forma de servo, e foi obediente até a cruz. E por isso, foi dado a Jesus um nome que está acima de todo o nome, o qual sejam tronos, soberanias, todos se ajoelharão e confessarão dizendo: Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele obedeceu. Quando nós pensamos no futuro, quando eu penso ainda no futuro da minha família, quando você, jovem, pensa em que família você quer, é óbvio que você pensa num futuro promissor. Ninguém pensa em casar-se para divorciar-se. Ninguém pensa em ter filhos para odiá-los. Vocês não querem isso. Mas muitos de nós acabamos por viver essas circunstâncias. Porque nos afastamos dos valores que não são antiquados, são antigos. Tão antigos quanto Abraão. Mas tão necessários quanto o ar que respiramos, para que o seu futuro em família seja o que você sonhou, ou mais do que você sonhou. Muito, muito, muito mais. Abraão não viu. Abraão, quando recebeu a promessa de Deus, provavelmente ele pensou que a multidão sobre a qual ele seria chamado, a respeito da qual ele seria chamado de pai, era uma multidão que viria sanguineamente de sua descendência. Isaac geraria Jacó, Jacó geraria seus 12 filhos, seus 12 filhos gerariam uma nação, essa nação cresceria. O que Jacó não sabia é que quando Deus disse: você será pai de uma nação incontável, é que Deus estava incluindo a mim, a você, que somos filhos de Abraão, porque cremos no Deus de Abraão, porque queremos viver debaixo do que Abraão deixou para nós. Obediência. Eu quero terminar citando um pastor que eu nem conheço muito bem. Eu ouvi uma única vez, mas nessa única vez que eu ouvi, ele disse esta frase, e esta frase foi como um carimbo na minha mente. Ela colou e não sai mais. Pastor aqui de Brasília, de uma igreja muito conhecida chamada Comunidade das Nações. Eu fui numa manhã, num encontro de pastores, e o ouvi falar. E eu não lembro de nada do que ele disse, mas esta frase não sai da minha cabeça. Eu sou como você, às vezes a gente não lembra mesmo do que pregam pra gente. Mas isso eu lembro. Ele se voltou para todos os pastores que estavam lá presentes e disse assim: a bênção de Deus tem um único endereço. E o endereço é a obediência. Você quer a bênção de Deus sobre a sua vida hoje, na sua família hoje? Você quer a bênção de Deus na sua família amanhã? E depois de amanhã? Você precisa estar no endereço certo para que a bênção chegue até você. E o endereço é obediência. Se você hoje quiser postar coisas no seu Instagram, fotos, tudo que você postar hoje que acontecer aqui, eu devia ter dito isso no início, você vai colocar hashtag obedecer. Põe a capa lá que o pessoal vê como é. Hashtag obedecer. Bonitinho, né? Obedecer.
Então tudo que você postar hoje, siga o Twitter do Área Mais, que é @AreaMais. Você vai lá, segue e lá já está tudo postado. Todas as coisas boas e as besteiras que o pastor falou hoje, está tudo lá. O que você quiser compartilhar, curtir e tudo mais, está lá. E com a hashtag já, se você não quiser ter tanto trabalho. A bênção de Deus tem um endereço. E o endereço é obediência. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você e pelo seu futuro. Pela sua família. Presente e futura. Vamos orar? Senhor, obrigado por este encontro aqui. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelas histórias que o Senhor proporcionou homens viverem, homens registrarem e hoje homens aprenderem com elas. Obrigado por isso, Pai. Obrigado por essa bondade de preservar seus ensinamentos, os princípios que o Senhor deixou, os valores que o Senhor permitiu tornarem-se nossos valores. Obrigado, Senhor, porque com eles, conhecendo-os, experimentando-os, nós somos conduzidos não a uma vida boa somente, porque uma vida boa qualquer um pode viver, mas a Tua palavra, Teus princípios, Teus valores nos ensinam a melhor vida que pode ser vivida. E essa só pode ser vivida contigo. E eu te agradeço por poder fazer parte disso, por poder estar nisto, estar dentro dessa proteção, dentro deste cuidado. E o que eu te peço, Pai, é que esses jovens que hoje ouvem esta palavra a respeito de obediência também desejem de todo o seu coração se incluírem neste caminho, se incluírem nesses limites que o Senhor estabeleceu para que a vida deles seja muito, muito, muito melhor do que pode ser se fizerem somente o que eles querem, o que eles desejam, mas se eles obedecerem, se eles conhecerem quem é o Senhor, o que o Senhor planejou, o que o Senhor deseja, o que o Senhor ordenou, e obedecerem, eles poderão, Deus, transformar suas vidas, as vidas dos que estão ao seu redor, para a melhor vida que alguém pode experimentar nesta terra. Eu desejo que eles coloquem o coração deles diante do Senhor desta maneira, dizendo: eu desejo, eu quero a minha vida debaixo desta bênção, eu quero a minha vida debaixo das bênçãos. E se há um endereço, e esse endereço é obedecer, hoje eu faço um compromisso, eu quero, Senhor, conhecer e obedecer, eu quero conhecer a Tua vontade e obedecer a Tua vontade, eu quero conhecer quem o Senhor é e depender de quem o Senhor é. Assim como Abraão fez, eu quero também fazer. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por me ouvir. Deus abençoe a sua vida.